Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, o segundo do livro, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, segundo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Nós temos um tema geral nesse mês, que é a humildade, e esse texto tem um versículo específico sobre o assunto, mas tem todo um contexto bem interessante que eu quero trazer ao seu coração, com a permissão do Senhor, nesta noite. Essa palavra, ela falou muito comigo, e eu espero que ela também fale ao seu coração. Segundo aos Coríntios 8, estou usando a Nova Almeida atualizada. Diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestaram abundância na fé, na palavra, no saber e em toda a dedicação, e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisso dou a minha opinião: convém que vocês façam isto, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Termine agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito, não teve demais, e o que recolheu pouco, não teve falta. Que texto riquíssimo de ensinamentos. Você pode ler depois, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9, alguns estudiosos dizem que são os dois capítulos da Bíblia mais completos sobre mordomia. Eu já preguei nesses capítulos sobre a bênção da generosidade, mas nós não vamos falar hoje especificamente sobre isso. Não vamos falar sobre doações, não vamos falar sobre coletas, não vamos falar sobre ofertas. Mas eu queria, juntamente com você, destacar alguns versículos desse texto, que são importantíssimos para nós como igreja, nesse tempo que nós estamos. Me permita voltar um pouquinho, deixa eu ler alguns versículos do capítulo 7, se você ainda está com sua Bíblia aberta. No capítulo 7, o capítulo anterior, olha o que Paulo diz a partir do versículo 5, segundo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 5, ele diz assim: porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora,
temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Qual é o tema? Qual é o assunto? O que está ocorrendo aqui? Esse texto ele faz parte, provavelmente, da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele está fazendo um levantamento de coletas, de ofertas para os cristãos necessitados, pobres da região da Judéia. E ele está usando aqui a Macedônia como exemplo para a igreja de Corinto. Na realidade, ele está usando a região da Macedônia, porque ali na região da Macedônia, nós temos as conhecidas igrejas, a igreja de Filipos, de Tessalônica, Filipenses, Tessalonicenses, e provavelmente, nós não temos nenhuma carta enviada ou registrada para essa igreja, mas os estudiosos acreditam que também em Bereia havia ali uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Você deve lembrar na leitura de Atos dos crentes bereanos, né? Aqueles que conferiam a palavra enquanto o apóstolo Paulo pregava. Quando você lê o livro de Atos, você vai conseguir fazer um paralelo, é muito importante na leitura de Atos, porque nós encontramos várias cartas paulinas atreladas às viagens missionárias do apóstolo Paulo, até porque foram nessas viagens que essas igrejas foram fundadas, foram nessas viagens que essas igrejas foram estabelecidas, foram edificadas. Então essas cartas estão num contexto de visitação do apóstolo Paulo ao campo. E aqui o Paulo está fazendo novamente uma coleta nas igrejas para os cristãos que estavam passando dificuldade nas igrejas da Judéia, lá em Jerusalém. Então veja bem, o que eu acho interessante no Paulo é que quando nós lemos aqui no capítulo anterior, esses versículos que eu li, ele fala que lá na Macedônia, ele não teve alívio nenhum. Tiveram lutas, problemas, dificuldades, temores, lutas por fora, temores por dentro, foram abatidos, mas foram consolados com a chegada de Tito. Paulo aqui está falando das suas lutas. O que eu acho interessante? O que eu acho interessante é a maneira humana, sincera e vulnerável do apóstolo Paulo. Ele não esconde, ele não alivia, ele nesse momento aqui não usa de eufemismos, ele abre o coração, ele não minimiza os problemas que ele viveu. Pelo contrário, ele fala, olha, lá nós passamos uma luta, foi difícil, tivemos dificuldade, tivemos medos, angústias, problemas, situações, adversidades. Isso me chama muito a atenção na maneira como o apóstolo Paulo, ele vai lidando com a sua vida, e a maneira como ele vai escrevendo essas cartas para as igrejas, porque se o apóstolo Paulo, nas suas cartas, toda vez com aquela preocupação de não preocupar a igreja, ou as igrejas, ele não estaria ensinando. Por quê? Porque pessoas reais enfrentam problemas. Enfrentam ou não enfrentam? Tem dificuldades. Mas se toda vez, diante de uma dificuldade, eu tiver a característica de amenizar, ou de não passar o que realmente eu estou sentindo, nem sempre o outro vai aprender, porque pode ser que o outro pense assim, mas gente, ele não tem problema não? Eu passo essa circunstância, mas ele não. Então nós temos oportunidades de aprendizado quando nós nos vulnerabilizamos, quando nós somos o que de fato somos, humanos. Isso é muito importante. Já no capítulo 8 que nós lemos, ele começa a tratar um pouco do que de fato ele queria trabalhar com aquela igreja. Ele já vem trabalhando, se você perceber, na leitura da primeira carta que ele escreveu para essa igreja, o apóstolo Paulo, como dizem, pegou pesado, bateu de frente em muitas coisas. E aí, alguns dizem, alguns estudiosos falam, que essa segunda carta, ele ameniza um pouco mais, mas ele não deixa de confrontar. O confronto faz parte da vida, inclusive da vida do cristão, mas nós não gostamos, eu não gosto, você não deve gostar de ser confrontado. É ruim, quando alguém chega e nos confronta.
É claro que quando a gente fala, e nós estamos no seio eclesiástico, não deve ser apenas aqui na igreja, mas nas nossas relações, esse confronto, ele precisa ser recheado, ele precisa ser antecedido de amor, de graça, de misericórdia. Não é apenas confrontar por confrontar para mostrar o erro, mas é aquele objetivo de você salvar, de você trazer, de você resgatar a pessoa que por algum momento esteja passando um momento ou esteja fazendo algo que nós percebemos que vai dar errado, por experiência já vivida. Mas você já teve aquela experiência de você chegar para alguém para dar um toque e o negócio meio que sair do controle, e você fala, meu Deus, se eu soubesse que eu não teria nem falado isso. Nem todo mundo tem humildade para ouvir conselhos, feedbacks, mas como é necessário. Um exercício bacana é se nós pudéssemos ter isso mais vezes, porque é na comunhão, é na igreja que isso deve ocorrer. Nós temos mais de 50 expressões no Novo Testamento, uns aos outros, ou entre si. Então nós deveríamos com mais frequência chegar um para o outro e falar assim, vem cá, me diz, o que eu posso melhorar? Tem alguma área na minha vida que você identifica? Me ajuda nisso. Prestação de contas. Mas não. Já escutou aquela expressão, eu não posso mostrar o meu ponto fraco? Gente, isso tem que ser dito no mundão. Porque um ponto fraco, você tem só um? Ah, parabéns. Eu tenho vários. Nós temos debilidades, fraquezas, lutas. E o apóstolo Paulo, para mim, é alguém que lida com essa situação com uma profundidade muito grande. Eu aprendo muito com o que a Bíblia nos ensina, a partir das experiências, da maneira como Paulo vai tratando e trabalhando os acontecimentos da vida da igreja. No capítulo 8, ele começa testemunhando o que Deus estava fazendo na região da Macedônia, nas igrejas da Macedônia. É impressionante. E ele fala que aquela igreja, aquelas pessoas, eles passavam por provas, por tribulações, mas mesmo assim eles decidiram manifestar abundância de alegria, mesmo sendo pobres, foram generosos. Veja bem, Paulo está falando com a igreja de Corinto, e ele está fazendo algo que a gente fala que não deve fazer, está fazendo comparações, ok? Olha como que as igrejas da Macedônia estão lidando com as coisas. Passando dificuldade, passando luz, são pobres. Igreja de Corinto, numa cidade portuária, uma igreja mais abastada, uma igreja com mais posse, mais condições. Ele está usando o exemplo de uma igreja, do ponto de vista humano, pobre, inferior, do ponto de vista humano, mas que estava, mesmo diante de tudo, manifestando abundância de alegria, abundância de generosidade. Eram participantes das coletas, eram participantes. Vamos avançar mais um pouquinho. Mesmo diante desse cenário desfavorável, Paulo, ele destaca, vou apenas ler essa parte, eles eram generosos, alegres, ricos, voluntários, engajados, ousados, corajosos, piedosos, desprendidos. Olha que interessante, o versículo 3 afirma o seguinte, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Isso aqui me confronta, porque normalmente eu contribuo, eu faço à medida daquilo que eu posso. Não é assim? Nós aprendemos na gestão financeira, não dar um passo maior que a perna, mas essa igreja aqui, o Paulo está dizendo que eles foram além de suas condições, mas de forma voluntária. Aqui não tem a ver com irresponsabilidade, mas tem a ver com um coração generoso que se entrega e que faz mais um pouco,
que anda mais um pouco. Eu me lembro do irmão Geraldo. O irmão Geraldo, quando eu era seminarista, isso tem uns 18 anos, 18 para 19 anos, em Campinho da Serra 2, no meu segundo ano de seminário, eu já pastoreava uma igreja, aqui em Serra. O irmão Geraldo era um irmão que ele me constrangia com muita frequência. Nas nossas campanhas de missões nacionais, estaduais, mundiais, em algum domingo ele não aparecia, e ele sempre se justificava: pastor, eu não vou poder estar nesse domingo especificamente. Mas por que, irmão Geraldo? Era um líder da igreja, alguém, um braço ali forte no evangelismo. Pastor, eu estou com um objetivo. Foi qual? Eu estou fazendo hora extra. É mesmo? Trabalhava como motorista. Mas para que, irmão Geraldo? Porque eu quero ofertar mais para missões. Falei, como assim? Às vezes a gente faz o extra pensando em nós, na nossa casa. O irmão Geraldo não. Ele fazia questão de às vezes dobrar a jornada, trabalhar mais, porque ele falou assim: porque eu quero entregar para o Senhor. Nós fazíamos campanhas de missões lá, que sobejava e muitas campanhas de muitas igrejas, pessoas pobres do ponto de vista humano, mas engajadas, abundância de generosidade. Aquilo sempre me impactou muito, e enquanto eu orava e escrevia essa mensagem, eu falei: meu Deus, eu preciso aprender com isso. E talvez você também tenha que aprender com as igrejas aqui da região da Macedônia, como eles se deram, eram liberais. Interessante que no versículo 4, não está que Paulo pediu. Olha, não foi Paulo que pediu, pedindo-nos com insistência. Provavelmente Paulo, como a gente faz nas nossas viagens, a gente fala sobre uma campanha, sobre uma região, e Paulo, em todas as igrejas que passava, fazia isso também, e eles pediram insistentemente a graça de participarem da assistência aos santos. Partiu deles. Só que aí tem uma outra coisa que eu aprendo com Paulo, que eu já errei. No versículo seguinte, e não somente, verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo. Não, deixa eu voltar aqui no 4, porque o Paulo está falando que eles participaram. O que eu aprendo, que eu já errei? Não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu com você, às vezes, de uma pessoa, do ponto de vista humano, muito humilde, querer ajudar, querer presentear, querer ofertar, e você fala assim: não precisa, não, você precisa um pouco, não, segura isso para você. Paulo não fez isso. Paulo não disse: não, vocês precisam mais que aquelas igrejas, vocês já participaram da coleta anterior, fica nessa, fica tranquilo. Não, o que Paulo fez? Paulo permitiu que eles participassem. Eu acho isso extraordinário. Paulo aceitou, ele não desvalorizou, pelo contrário, ele validou esse sentimento, porque ele entendeu que esse sentimento vinha do Senhor. No versículo 5 está o segredo, porque no verso 5 diz assim: não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Deram a si mesmos, primeiro a quem? Se eu não me entrego para o Senhor, a minha entrega aos homens, ela pode ser até com algum sentido que não deva ser o correto, alguma intenção que não seja a melhor. Agora, se eu me entrego ao Senhor, eu estou apto para me entregar para as pessoas. Esses irmãos primeiro tinham se entregado ao Senhor. Nós precisamos primeiro nos entregar completamente. É Mateus 6,33, é buscar o Senhor em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Piedade, precisamos de entrega
piedosa ao Senhor. A dedicação a Deus resulta na dedicação ao ser humano, à obra, ao trabalho e ao serviço de Deus. Quando nós nos dedicamos ao Senhor, quando nós nos empenhamos ao serviço do Senhor, quando nós ofertamos a nossa vida ao Senhor, quando a nossa vida está no altar do Senhor, nós naturalmente vamos trabalhar para as pessoas, na igreja, no reino, nós não teremos dificuldades. Agora, quando eu não me entrego ao Senhor, eu começo a arrumar inúmeras desculpas e justificativas para não fazer. Agora, se a pessoa se entrega ao Senhor, ela vai fazer, e tem trabalho demais para todos nós, tem muito trabalho. Queridos, nós precisamos compreender que as limitações humanas não podem nos limitar. As limitações humanas, as nossas limitações não podem nos limitar. Essa era uma igreja do ponto de vista humano, acho que é a 10ª vez que eu já falei isso, mas é bom frisar, porque na conclusão nós vamos perceber qual era a leitura de Deus dessa igreja, e das igrejas. Não podem nos limitar, eles eram limitados, mas eles não se limitaram, eles foram além. Quando não temos recursos, Deus pode prover todas as coisas. Quando nós não temos capacidade, Deus pode nos capacitar, porque a obra é dele. Nós somos apenas instrumentos, a obra é dele. O que o Senhor espera de nós? Espera um coração consagrado. O que o Senhor espera de nós? Eis-nos aqui. Lembra da pergunta que o Senhor fez e o profeta transcreveu, né? Senhor, quem irá por nós? Quem nós vamos enviar? Eis-nos aqui. Já pensou? Deus perguntando, será que tem alguém para eu enviar? Será que tem alguém para entrar na brecha? O campo está branco, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Deus com carência de trabalhadores, a quem vou enviar? Será que eu posso escutar? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou aqui à disposição, se eu me entrego, se eu me consagro, se eu dedico ao Senhor, eu preciso me dedicar às pessoas, ao reino, ao trabalho do Senhor. Será que Deus pode contar com você? Deus pode contar com a nossa igreja, com as nossas igrejas? O que nós temos em abundância? O que nós temos em falta? O que tem faltado na sua vida? Estou na última página, caminhando aqui, quase para a conclusão. No versículo 9, pular um pouquinho, no verso 9, diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Paulo aqui já fez o comparativo, e aqui ele está arrematando com o grande exemplo, o exemplo de Jesus, como nós lemos hoje em Filipenses 2:8. Filipos, igreja da região da Macedônia. Ele lembra os cristãos de Corinto, lembra os cristãos da Orla, lembra quem estiver ouvindo, lembra quem ouvirá, que o nosso exemplo em tudo é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Ele fala aqui da humilhação de Cristo, como eu já disse, tema de Filipenses 2:8, central nessa igreja de Filipos. Jesus, sendo rico, se faz pobre. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa uma linguagem de fácil compreensão e totalmente contextualizada para o tema que ele está tratando. Essa aqui foi uma linguagem bem metafórica. Paulo está dizendo, olha, ele sendo rico, o assunto era o quê? Coleta. O assunto era grana, eram recursos. Então, nessa linguagem, Paulo fala assim, olha, Jesus sendo rico, está falando da divindade de Cristo, está falando da grandeza, da soberania do Senhor, do senhorio de Cristo, mas mesmo ele sendo Deus, o verbo de Deus, o Filho de Deus, o Deus Filho, ele se faz pobre, ele se humilha, ele pisa nessa terra nojenta. Ou você acha que era diferente na época de Jesus, cheia de pecado e corrupção?
Jesus se faz um de nós, se humilha, e tem a morte mais humilhante, que é a morte de cruz. Paulo está dizendo, olha, vamos voltar a olhar mais para Jesus, igreja de Corinto, igreja da Orla, Tiago, membros, visitantes, amigos, vamos voltar a olhar mais para Jesus. Querem ser humildes? Vamos voltar a olhar mais para Jesus, que mesmo podendo e sendo, ele se esvazia, ele se humilha, para que pudéssemos nos tornar ricos. Imagina você pegar esse versículo aqui fora do contexto. Ó, Jesus sendo rico, se faz pobre, para me tornar o quê? Rico. Estou bem na fita. Acho que você já sabe, né? Você que tem caminhado conosco, que aqui o assunto não é monetário, não é grana. Qual é a grande riqueza nossa? Romanos 8,7, sermos herdeiros, co-herdeiros, sermos filhos amados. Que é riqueza maior do que podermos pertencer à família de Deus? Morarmos no céu? Essa é a nossa grande riqueza, onde o asfalto vai ser de ouro. Aqui que nós brigamos por ouro aqui, né? Na linguagem também metafórica fala que lá nós vamos pisar no ouro. Vai ser o asfalto do céu, é o quê? É o ouro. É claro que isso é uma linguagem simbólica, né? Figurada. Mas veja bem, aquilo que tem de maior grandeza, que a gente briga tanto, no céu vai estar de sobra. Nosso grande tesouro. É essa riqueza que o Senhor quer que tenhamos, é a riqueza da graça. É a riqueza da comunhão, é a riqueza da presença do Senhor nas nossas vidas, é de fato vivermos como filhos amados dele, do Senhor. E aí os versículos finais, como o versículo 10, o Paulo aqui está terminando, na inspiração do Espírito Santo, dando mais uma vez um puxãozinho de orelha na igreja. Ele fala no versículo 10, nisso eu dou a minha opinião, convém que vocês façam isto, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Olha o versículo 11, termine. Vocês começaram, movimentaram, mas vocês não terminaram. Então, versículo 11, termine agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também complete essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. No português nosso hoje, Paulo dizendo, então, vocês estão falando demais, mas não estão fazendo. Tem um ano que vocês começaram a campanha, chegou a hora de terminar aquilo que vocês se propuseram a fazer. Paulo mais ou menos diz assim, ninguém pediu nada não, isso partiu de vocês. Então vocês terminem aquilo pelo qual vocês iniciaram. E aí no versículo 12 a 15, é a explicação, que se eles fizerem isso, se todos participarem, porque mais do que coleta aqui, Paulo também estava trabalhando a unidade da igreja, das igrejas em si, porque quando nós ofertamos, nós participamos, nós nos envolvemos, nós sabemos. Então Paulo estava trabalhando aqui a unidade do corpo de Cristo. Isso é muito importante. E aí, meus irmãos, eu quero terminar com você essa reflexão, pensando no diagnóstico. Qual o diagnóstico o Senhor tem sobre nós? Porque aqui, num recorte, nós podemos ter uma ideia de como essa igreja estava, a igreja de Corinto, num curto recorte. Agora, como nós estamos? Nós precisamos pegar o texto e aplicar a nós. Qual é o diagnóstico do Senhor sobre nós? Me chama muito a atenção, e aí, se puder projetar, por gentileza, a carta que foi escrita para a igreja de Esmirna, Apocalipse 2,9. Olha o que foi dito ali em Apocalipse 2,9, para essa igreja: conheço a tribulação pelo qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás.
Igreja de Macedônia, da região da Macedônia, né, as igrejas, pobres, não pelo diagnóstico do Senhor. Olhar humano, igreja pobre, sem recurso. Olhar divino, igreja rica, abundante de graça, alegria, presença do Senhor. Você se considera pobre, mas você é rico. Agora, um pouquinho mais à frente, Apocalipse 3,17. Olha a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3,17. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Uma se achava pobre, humildade, o Senhor, não, você é rica. Não porque você se considera pobre, não tem a ver com isso, porque o Senhor conhecia as obras. Se você lê Apocalipse, depois sempre, conheço as tuas obras, comportamento, postura, vida, obediência, fidelidade às Escrituras, ao Senhor. A outra de Laodiceia se considerava, se via, se achava, no diagnóstico do Senhor, tu é pobre, miserável, cego, nu. Qual é o diagnóstico do Senhor sobre a minha e a sua vida hoje, sobre a nossa igreja? Que nesse mês da humildade, nós possamos ser vistos e olhados pelo Senhor e dizer: você é rico. E o Senhor não vai estar olhando a nossa conta bancária, nossa quantidade de posses. O Senhor não estará olhando os nossos diplomas que estão pregados nas paredes. O Senhor estará olhando a abundância de generosidade, da alegria do Espírito Santo, de fidelidade ao Senhor, de trabalho no reino. Esse é o diagnóstico. Essa é minha oração, pela minha vida e pela sua vida, por nossa igreja, pelas nossas igrejas, que no diagnóstico do Senhor Ele diga: vocês são ricos, não de patrimônio, não de frota, não de conta bancária, nada disso. Vocês são ricos da graça, da presença gloriosa de Jesus. Amém? Ó Pai, esse texto ele é tão profundo, Deus, mas nos confronta tanto, me confrontou, Pai, porque essa palavra primeiro, ela falou ao meu coração. Quero agradecer por ela, Senhor. Eu creio que essa palavra possa, de alguma maneira, ter falado ao coração dos meus irmãos, e minha oração é que ela não saia daqui à medida que nós saímos desse templo, desse ambiente, mas que ela fique martelando no nosso coração, que ela possa ser aprofundada, que ela possa ser revisitada pela ação do Teu Santo Espírito, por favor. Pai querido, quero agradecer aqui, agradecer pela cirurgia bem sucedida que o pastor Edson fez. Muito obrigado, louvado seja o Teu nome por ter dado tudo certo, louvado seja o Senhor, ó Pai. Quero orar também pela vida e família da Lila, toda a sua casa, pela perda do seu irmão, que o Senhor possa confortar, que o Senhor possa trazer graça, paz, misericórdia, conforto a ela e aos demais familiares, ó Deus, por favor. E assim, ó Pai, nós agradecemos pelo culto que nós prestamos a Ti nessa noite. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, sermos despedidos na santa, gloriosa paz do Senhor. Por isso que nós Te pedimos e oramos, pedindo que a graça, essa graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Santo Espírito do Senhor, esteja com a Tua igreja reunida, hoje, amanhã e para todos sempre. Assim, e é essa a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos.